Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, nesse tempo, esse dia tão especial que Deus está nos dando. Estamos na nossa série de mensagens, Palavra Maltratada. Dudu não contou na semana passada, mas essa série, ela nasceu de um jeito meio inusitado. Um dia eu preguei aqui, e eu ia citar o texto sobre o qual nós vamos pregar hoje à noite, e eu disse, talvez esse seja um dos textos da Bíblia mais maltratados, por causa da interpretação que foi dada a ela. E ao final do culto, Dudu disse, Leonir, eu acho que eu tive uma ideia de uma série de pregações que a gente poderia fazer. A gente poderia fazer uma série de pregações chamada Palavra Maltratada, e pegar textos que se tornaram textos populares, mas que no geral passaram a receber uma interpretação que não condiz com aquilo que de fato a palavra de Deus quer nos ensinar, o que os escritores originais tinham o propósito de nos entregar. E hoje à noite, então, nós vamos avançar. Semana passada, o Dudu falou sobre o texto, talvez o mais conhecido, popularmente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E hoje nós vamos, então, ao tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, tem coisas na nossa vida que simplesmente acontecem. Coisas que nós não precisamos aprender. Por exemplo, ninguém aprende a ter fome, não é verdade? Ninguém aprende a piscar os olhos, ninguém aprende a chorar, são coisas que simplesmente a gente faz, simplesmente a gente sente, simplesmente acontecem com a gente, fazem parte da experiência humana. Outras, porém, não, são aprendidas. A gente aprende a dirigir, a gente aprende a andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo tocar um instrumento musical, ninguém nasce sabendo fazer um churrasco delicioso, a gente aprende a fazê-lo. Com o tempo a gente aprende, com estudos a gente aprende com erros, a gente aprende com acertos, a gente aprende com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E eu trago essa introdução porque quando a gente olha para esse texto, então, que nós vamos desenvolver hoje à noite, há uma coisa que fica muito clara quando a gente se aprofunda nessa palavra. Ela é o final de uma expressão na qual antes Paulo diz, aprendi todas as coisas, aprendi a viver contente em todas as coisas, em todas as situações, e aí ele arremata dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, aprendi. E eu gosto muito quando Paulo usa esse verbo, porque ele mostra que teve um caminho, teve um processo, teve uma história, com alegrias, com tristezas, com vitórias, com derrotas, com risos, com lágrimas. Uma caminhada na qual ele aprende. E onde ao final ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E talvez justamente aqui, nós acostumamos a inverter a ordem das coisas. Muitas vezes a gente faz dessa frase, desse versículo, um ponto de partida, mas Paulo apresenta essa palavra como um ponto de chegada. Quando a gente olha os versículos anteriores, a gente percebe isso muito claro. O tudo posso nasce do aprendi. E nós muitas vezes colocamos o tudo posso no começo de uma jornada. Tudo posso naquele que me fortalece, por isso eu vou passar no vestibular. Tudo posso naquele que me fortalece, por isso eu vou conseguir esse emprego. Tudo posso naquele que me fortalece, por isso eu vou ter vitória. O apóstolo Paulo coloca diferente. Eu aprendi na jornada, aprendi algumas coisas, e por isso eu posso. E por isso a pergunta que a gente deve fazer hoje à noite é, como Paulo aprendeu
a viver contente em toda situação, de modo que ele consiga agora dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou talvez, colocando melhor essa pergunta, como Cristo ensinou, ou o que Cristo fez na vida desse homem, ao ponto dele chegar a afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós descobrirmos isso, talvez a gente também descubra como Deus quer formar esse coração em nós hoje, agora. E por isso, eu quero te convidar a olhar hoje à noite, numa panorâmica, a carta aos Filipenses, onde esse texto está inserido. Eu fiz um exercício essa semana, enquanto estava me ocupando com essa pregação. Eu li com tempo, pausadamente, com atenção, toda a carta de Filipenses. E depois eu li apenas os textos que eu tinha sublinhado nessa carta, no decorrer da história da minha leitura com os escritos aqui do apóstolo Paulo. E é muito interessante como é que Paulo aprendeu, como Cristo formou esse homem ao ponto dele aprender o contentamento e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Fica a dica, fica a tarefa de casa. Façam esse exercício de ler a carta de Filipenses essa semana e faça as tuas descobertas nesse livro precioso. Veja, logo no começo da carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, tem um dos versículos que estavam lá sublinhados na minha Bíblia. Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vejam, para chegar nesse momento da sua jornada e poder afirmar: tudo posso naquele que me fortalece, Paulo aprendeu a confiar em Deus. Paulo aprendeu a confiança no Senhor. Paulo olha para a sua vida e olha para a vida dos irmãos filipenses, e ele enxerga a presença de Deus conduzindo toda a história. E ele diz: aquele que começou a boa obra é aquele que está desenvolvendo a boa obra, e é aquele que vai completar a boa obra. Paulo descobriu que a sua história pessoal, mas também toda a grande história, estava nas mãos de um Deus que é fiel. E essa clareza muda completamente a forma como Paulo vive. Poucos versículos adiante, Paulo fala uma outra coisa muito significativa. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O que é que Paulo está dizendo aqui que lhe aconteceu? Lhe aconteceu a prisão. Paulo escreve essa carta da prisão, e apesar disso ela é chamada de a carta da alegria. Só isso já é surpreendente, porque ela não foi escrita num resort all inclusive, ela não foi escrita num retiro espiritual de fim de semana, foi escrito na prisão. Paulo está algemado, ele não sabe se será absolvido, se será condenado, ele nem mesmo sabe se ele sairá vivo da prisão. Mesmo assim, alegria é uma das palavras que mais aparece na carta aos Filipenses, e esse versículo especificamente revela a maturidade espiritual do apóstolo Paulo. Ele não ignora a dificuldade, ele conhece a dor, ele sente as limitações, ele sofre com a prisão, mas ele também sabe que Deus continua presente. A prisão não interrompeu a obra de Deus, aquela boa obra que Deus começou e que Ele está desenvolvendo, que Ele completará, não é interrompida com a prisão do apóstolo Paulo. O sofrimento não coloca Paulo fora dos planos de Deus. A prisão
apenas se tornou para Paulo o campo missionário do momento. Há muito tempo atrás, muito mesmo, eu ouvi um pregador falando sobre o apóstolo Paulo, as missões dele, e ele era um cara muito engraçado, assim, a gente ria a pregação toda dele, e ele disse a certa altura, Paulo era uma praga evangélica, ele dizia, né? Porque ele era preso, às vezes ele era algemado com um soldado, e quando via esse soldado, estava crente. Então Paulo agora, nesse momento, ele percebe que mesmo a prisão, mesmo essa limitação aparente, mesmo essa adversidade, não impede o progresso do Evangelho. Pelo contrário, Paulo percebe que contribui. Como? Paulo o sabe. Mas o que nós aprendemos é que essa confiança nesse Deus que está no princípio, durante e no final da história, conduzindo a bom termo a boa obra, continua ali. E por isso ele declara, aquilo que me aconteceu tem servido ao progresso do Evangelho. E só pode dizer isso quem confia no Senhor. Seguindo no capítulo 1 ainda, no versículo 21, Paulo tem uma outra declaração poderosa. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto para muitos o viver é o trabalho, é a família, é a saúde, o reconhecimento. E perder qualquer uma dessas coisas seria o caos, seria a instabilidade completa. Paulo diz, a minha vida está tão imersa em Cristo, que nem mesmo a morte consegue me tirar aquilo que de fato importa. E talvez uma das descobertas mais importantes que alguém pode fazer, é que Cristo não quer apenas ocupar um espaço da nossa agenda, Cristo não quer ser apenas um departamento da nossa vida, Ele não veio acrescentar valores à nossa existência, Ele não veio oferecer ajuda quando a gente precisa. Paulo aprendeu aqui que Cristo basta, Cristo basta. Também podemos dizer isso de outro jeito, Cristo veio para ser o centro da existência de Paulo. Imaginem essa roda. O centro é o ponto que mantém todos os raios unidos. É o centro gravitacional dessa roda. E é por causa dele que tudo permanece em órbita. E por isso, quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, o trabalho continua sendo trabalho, a família continua sendo família, os bens continuam sendo bens, o ministério continua sendo ministério, mas nenhuma dessas coisas ocupa o centro, o lugar para o qual nunca foi criado. E quando Cristo ocupa esse lugar, tudo mais encontra o seu devido lugar, a sua devida órbita na nossa existência. E é isso que Paulo está declarando aqui. Cristo basta. Depois, Paulo, ainda no capítulo 1, aliás, agora no versículo 29, ele diz, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A gente gosta bastante da primeira parte desse versículo, né? Temos o privilégio de crer em Cristo. A segunda parte nem tanto, mas Paulo diz que é um privilégio sofrer por causa de Cristo. Paulo não vê o sofrimento como um acidente de percurso. Ele entende como algo inerente na existência do discípulo de Jesus. E eu fiquei pensando um tempo, nessa semana, fui testando várias palavras que eu poderia usar aqui do que foi o aprendizado de Paulo nesse aspecto, para que ele lá na frente possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra que eu encontrei é essa, Paulo aprendeu a perder. E está relacionado especialmente com alguns textos que nós vamos olhar daqui para frente.
Cristo ensinou Paulo a perder. Quando a gente continua a carta de Filipenses e chega ao capítulo 2, veja que declaração poderosa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo escreve aos Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se esvazia, que assume a forma de servo, que se humilha, que obedece até a morte. Paulo exorta os filipenses a isso, mas também vive isso. No capítulo 3, Paulo escreve assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tudo aquilo que Paulo considerava lucro, tudo aquilo que ele considerava ganho, tudo aquilo que ele considerava a coisa mais importante, ele agora perde, ele decide perder, ele deixa perder, por causa de Cristo, para ganhar a Cristo. O que é isso tudo que Paulo considerava tão importante? O seu currículo religioso. Paulo diz: eu sou judeu de judeus, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu. Paulo tinha pedigree dentro da religião. Paulo perde a sua posição, Paulo perde o seu status, tudo isso perde o seu valor, porque ele encontra um tesouro muito maior: Cristo. É aqui, queridos, que essa escola de Cristo se torna desafiadora, também para nós hoje, porque Cristo reorganiza tudo, nos ensina o que de fato, em última instância, importa na nossa existência, aonde nós colocamos a nossa segurança, o que ocupa o centro do nosso coração. Ele com amor nos convida a renunciar a tudo o que está no centro, para que Ele ocupa o centro. Jesus já havia dito algo parecido: quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Ele pergunta: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É importante que a gente considere isso. E eu vou dar um exemplo hoje, já que é dia dos pais, porque às vezes, conversando com famílias que a gente vai conhecendo nessa jornada, às vezes as pessoas começam a contar as suas histórias, elas dizem: graças a Deus, os nossos filhos estão muito bem, os nossos filhos estão muito bem encaminhados. E quando a gente está mais perto, quando a gente conhece mais profunda a realidade, a gente percebe que a grande maioria das pessoas, quando fala disso, estão dizendo: eles têm um bom emprego, estão fazendo bastante dinheiro. Na grande maioria das vezes é isso que as pessoas estão dizendo quando dizem: os meus filhos estão muito bem encaminhados. Mas quando a gente olha o relacionamento com Cristo, por exemplo, não há vida de fé, não há espiritualidade, não há comunhão com Deus, não há princípios e valores do Evangelho que marcam a vida dessas pessoas. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente precisa aprender a perder aqui para ganhar lá. Jesus ensinou isso, e Paulo diz
que essa deve ser a atitude dos discípulos de Jesus, da comunidade de Filipos, que precisa ser a nossa atitude, assim como foi também na vida dele. Paulo aprendeu a perder. Até aqui, queridos, Paulo ensinou, aliás, nos mostrou, como Cristo reorganizou a vida dele, e o ensinou a confiar, o ensinou que Cristo lhe basta, lhe ensinou a perder para ganhar a Cristo. Mas existe ainda uma pergunta em aberta que eu queria explorar um pouco. Ok, tudo isso, mas como prosseguir na caminhada quando a história ainda não terminou? Como preservar um coração fiel, confiante, grato, íntegro, enquanto a oração feita com tanta intensidade ainda não foi respondida? Como permanecer fiel quando a dor continua? Como permanecer servindo a Deus na prisão? Paulo responde da seguinte forma, no capítulo 3, no texto que eu considero o centro, o ponto alto da carta aos Filipenses. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, esses dois versículos, eles mudam completamente a forma como a gente lê o capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Vejam, o contentamento que Paulo aprendeu não nasce de uma técnica emocional, não porque ele desenvolveu uma capacidade diferenciada, extraordinária de resiliência. Paulo consegue suportar o presente porque conhece o futuro. Ele sabe que Cristo voltará. Ele sabe que o seu corpo humilhado será transformado num corpo glorioso. Ele sabe que o mal não vencerá. Ele sabe que a morte não terá a última palavra. Ele sabe que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Essa esperança futura fortalece a fidelidade de Paulo no presente. Eu contei hoje de manhã uma história que eu ouvi, um pai contou uma vez que o seu filho gostava muito de ler gibi, histórias em quadrinho, e ficava muitas vezes noite adentro lendo história em quadrinho, às vezes adentrava as madrugadas, às vezes os pais tinham que interferir para ele dormir, e uma noite dessas estava lendo a sua história em quadrinho, já tarde da noite, quando ele percebeu que a luz do quarto dos pais acendeu. Ele sabia que era a mãe vindo para o quarto dizendo: chega, deu agora. Só que tinha um detalhe, ele estava lendo a história exatamente no momento onde o mocinho estava amarrado no trilho do trem, a sua amada estava presa nas mãos do vilão da história e o trem estava vindo assim, para cima dele. E ele disse: eu não posso parar de ler aqui, o que vai acontecer, o que é isso? E ele rápido pulou todas as páginas e leu o último quadrinho, onde o mocinho estava livre, vivo, são e salvo, a sua amada estava com ele e viveram felizes para sempre. Ele rapidinho fechou o gibi, colocou debaixo do travesseiro e dormiu tranquilo o resto daquela noite. Queridos, Deus nos permitiu ler a última página da nossa história. Deus nos permitiu ler a última página da nossa história. E ela termina bem. Ela termina bem. Não sabemos quantos capítulos a nossa história ainda terá.
Não sabemos quantos percalços, não sabemos quantos sustos, não sabemos quantas lutas e adversidades, quantos inimigos ainda se levantarão, nós não sabemos. Mas nós sabemos o final da história. E o final é glorioso. O final é o novo céu, a nova terra. O mal não prevalece. A morte não prevalece. O pecado não prevalece. O diabo não tem a última palavra. A última palavra é do Senhor, e é palavra de vida plena, palavra de vida eterna, palavra de vida abundante. Um detalhe importante, quando a gente olha essa palavra, nós aprendemos que o apóstolo aprende a esperar. E esperar aqui não significa cruzar os braços. Esperar não significa fuga. A esperança cristã nunca nos leva a fugir da realidade, ela produz fidelidade. A esperança cristã nunca foi anestesia, sempre foi combustível. Foi ela que sustentou Paulo na prisão. Foi ela que o fez continuar anunciando o Evangelho, amando pessoas, plantando igrejas, escrevendo cartas que mais de 2000 anos depois continuam sustentando comunidades e crentes. E por isso Paulo termina o capítulo 3 aqui com essa expressão: Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo está anunciando que Deus restaurará todas as coisas. O Evangelho termina na nova criação, num reino onde a morte já não tem mais espaço, onde o pecado não tem mais voz, onde todas as lágrimas serão definitivamente enxugadas, onde veremos Cristo face a face. É justamente aqui, queridos, que a gente pode voltar ao versículo que motivou a mensagem de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois de caminhar por toda essa carta, certamente essas palavras aqui soam de um jeito totalmente diferente. Agora a gente entende. Quando Paulo escreve: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele está testemunhando uma transformação. Ao longo da carta, Cristo o ensinou a confiar. O ensinou que Cristo é o centro, é o tesouro da sua existência. Cristo ensinou a colocar os olhos no horizonte da sua existência, a viver em esperança de que aquele que começou uma boa obra é fiel para cumprir e levá-la a bom termo. É por isso, por causa dessa jornada, por causa desse aprendizado, que Paulo pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente fala que talvez esse foi um texto muito maltratado, não é porque não é legítimo dizer, é legítimo dizer tudo posso naquele que me fortalece, mas como um ponto de chegada, não como um ponto de partida. E por isso, eu quero dizer para você, que talvez chegou aqui hoje à noite carregando um peso muito grande sobre os teus ombros, talvez uma preocupação no coração, uma ansiedade, talvez uma dor, uma oração antiga, que ainda está sem resposta, ou talvez chegou aqui pedindo que Deus mudasse uma circunstância específica na tua vida. Pode continuar pedindo, pode continuar buscando, pode continuar clamando. Paulo não ensina resignação, a Bíblia não ensina a transformar a dor numa virtude. Jesus chorou, Jesus clamou, Jesus sofreu, Jesus orou. Mas enquanto nós esperamos,
enquanto nós aguardamos e pedimos pela ação de Deus e confiamos nas suas boas mãos, acontece uma obra, às vezes uma obra muito silenciosa, mas profunda. Cristo vai nos transformando, Cristo vai nos formando, Cristo vai ampliando a nossa confiança, vai reorganizando os nossos afetos, vai redimensionando os nossos valores, vai alimentando a nossa esperança, até que um dia a gente possa olhar para trás, não só no final da vida, mas às vezes no final de um ciclo, de um trecho da jornada, onde a gente para e olha para trás e diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, e por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, não como um grito de autoconfiança, mas como uma confissão humilde de um discípulo de Jesus. Assim como Paulo, um homem que caminhou muitos anos com Jesus, que descobriu pela graça que existe uma força muito maior que as circunstâncias, que percebeu que a presença constante de Cristo e que é a esperança do novo céu e da nova terra, onde tudo será novo, é o que o sustenta no caminho. Queridos, que para dentro desse momento da tua jornada, que eu não conheço, que para dentro das circunstâncias desse momento, da tua vida, da tua família, do teu trabalho, não importa em que área seja, você possa continuar caminhando no Senhor, confiando na sua fidelidade. Nosso Deus tem caráter, nosso Deus tem caráter, Ele não brinca conosco, as suas promessas não falham, elas se cumprem, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir, Ele levará a bom termo a obra que Ele começou, e o final dela será glorioso, será bem-aventurado, e a realidade será esse novo céu, essa nova terra, onde não haverá mais morte, pranto, luto, dor, mas onde tudo será novo, porque Ele mesmo fará, porque Ele mesmo, Jesus Cristo, disse aos seus discípulos, quando eles estavam ansiosos, angustiados, frustrados, com a notícia de que Jesus morreria, Ele diz, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e se assim não fosse eu teria dito para vocês, porque eu vou preparar lugar para vocês, vocês sabem para onde eu vou. Tomé naquele contexto diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho, e talvez essa também é a nossa dúvida, Senhor, nós estamos confusos, nós estamos perdidos, nós estamos cansados, desanimados, frustrados, Senhor, para onde? A resposta de Jesus para Tomé é a resposta de Jesus para mim, para você hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus é a resposta, Jesus é a resposta, que confiemos nele, que descansemos nele, que olhemos para as suas promessas, que nela descansemos, e que aprendendo isso a gente possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece, amém. Semana que vem, tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vem junto, 10 da manhã, 19 horas, no próximo domingo. Quero te convidar a curvar sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que ela nos encontre no lugar onde estamos, não o lugar geográfico, não o nosso endereço de agora nesses bancos, nem nessa cidade, mas nos encontra onde estamos na nossa vida,
na nossa existência. Que essa palavra ali nos encontre e opere salvação, transformação, consolo, esperança, fidelidade. Que gere em nós corações ensináveis. E que possa, ao final da grande jornada, mas também ao final de pequenos trechos da nossa jornada aqui, dizer: eu aprendi, e agora tudo posso naquele que me fortalece. Pai, no nome de Jesus, confirma essa palavra no coração de cada um de nós. Venha ao nosso encontro, em nome de Jesus. Amém.